Após condenação de sócio por golpe com criptomoedas, brasileiro é o próximo a receber sentença da Justiça americana. Imigração. Tribunais do país abriram mais de 180 mil novos pedidos de deportação em agosto. Prefeitura de Nova York transforma dormitórios estudantis em abrigos para requerentes de asilo. Lojas do varejo anunciam que vão fechar as portas em vários estados por falta de segurança e onda de roubos. E na Califórnia, estudantes brasileiros são destaque em concurso de inteligência artificial. De acordo com os envolvidos, essa seria uma alternativa rápida e pouco custosa para quem lida com dificuldades motora e de fala. Olá, muito boa noite. Boa noite. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos condenou o sócio de um brasileiro por golpe financeiro com criptomoedas. Os dois comandavam um esquema de pirâmide que roubava dinheiro de investidores e que deixou mais de 100 milhões de dólares em prejuízos. A sentença foi publicada no site do Departamento de Justiça. Pablo Renato Rodrigues foi condenado a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e fraude bancária. Ele e o brasileiro Gutenberg dos Santos tinham uma empresa chamada Airbit Club. Eles mentiam e prometiam lucros com moedas digitais para captar o dinheiro. Depois faziam um esquema de lavagem com bitcoins. O brasileiro Gutenberg dos Santos está preso nos Estados Unidos desde dezembro de 2020. Ele já foi julgado e a sentença será anunciada no dia 3 de outubro. Agora o assunto é imigração. Um levantamento mostra que os tribunais do país estão com um acúmulo impressionante de processos. São mais de 2,5 milhões de casos pendentes em todo o país. A maioria se concentra em 3 estados. Em agosto, em números totais no país, a quantidade de novos casos de pedidos de deportação que chegaram aos tribunais de imigração passaram de 180 mil. Texas, Califórnia e Flórida são as regiões mais sobrecarregadas. O alto volume de casos é, segundo os especialistas, um reflexo do aumento das travessias ilegais na fronteira sul, que aumentaram 36% entre julho e agosto deste ano. E mais, com a atual nova onda de travessias que coloca cidades fronteiriças em estado de emergência com milhares de imigrantes chegando diariamente, o sistema de justiça deve ficar ainda mais sobrecarregado. Segundo a Transactional Records Access Clearinghouse, hoje, a média de espera para a conclusão de um caso de pedido de asilo nos Estados Unidos é de mais de um ano, 632 dias. E os estados que mais recebem requerentes são Nova York, Texas, Califórnia, Illinois e Flórida. A crise de imigração é atualmente um dos maiores desafios do presidente Joe Biden, que enfrenta críticas pela forma como lida com o problema. Até agora, em 2023, mais de 2 milhões de imigrantes ilegais foram presos na fronteira sul, um número que indica que o país caminha para o maior recorde da história em quantidade de travessias. Apesar do governo Biden já ter tomado medidas que visam reduzir os tempos de espera, em alguns casos que se encontram perante juízes de imigração esperam até 6 a 7 anos para uma decisão, enquanto famílias de imigrantes se encontram apreensivas e ansiosas por uma definição do que será a sua vida nos Estados Unidos. Em alguns casos, é possível sim acelerar o processo, mas será que é beneficente para esse indivíduo que se encontra com um pedido de asilo, por exemplo, que tem uma taxa de negativa, em média, a nível nacional de 85%? Por exemplo, as estatísticas mostram que brasileiros no ano de 2021 receberam apenas 233 pedidos de asilo aprovados. Então, antes de deixar a ansiedade tomar conta de uma decisão legal, consulte sua advogada licenciada e siga todas as datas de audiências para que você e a sua família de imigrantes aqui nos Estados Unidos possa ter a melhor probabilidade de que o seu sonho americano continue sendo um sonho e não se torne um pesadelo. Seguindo no tema imigração, New York anunciou que pretende colocar os imigrantes que chegam na cidade em dormitórios estudantis dentro de colégios particulares e até de universidades. A novidade surpreendeu muita gente e, claro, dividiu opiniões. A prefeitura da Big Apple alega que está com os abrigos lotados e que não tem mais alternativas. Os detalhes com a Carolina Camargo.
Os dormitórios estudantis de uma academia de artes dramáticas e música já foram convertidos em abrigo para 50 famílias de imigrantes. O local recebeu 109 milhões de dólares da Prefeitura de New York para adaptar os espaços para os recém-chegados. A medida dividiu opiniões e preocupou os pais sobre a segurança dos estudantes no local. As aulas retornam no dia 23 de outubro. Apesar das reclamações, o prefeito Eric Adams já avisou que mais colégios e universidades devem ter seus dormitórios transformados em abrigos para tentar ajudar a cidade a acomodar a onda de imigrantes que chega diariamente. Desde a primavera do ano passado, New York já recebeu mais de 100 mil imigrantes e construiu 200 abrigos temporários e improvisados. Eric Adams tenta, junto com a ajuda da governadora Kathy Hochul, derrubar na justiça a lei que prevê o direito ao abrigo que garante cama e comida aos solicitantes de asilo em New York. Essa lei existe desde a década de 70. Os impostos são pagos e tem condição de enfrentar uma determinada quantidade de pessoas. Quando isso muda do dia para a noite sem aumento do recolhimento de impostos, naturalmente esse cobertor curto não vai ter condição de cuidar de todo mundo. Então pode ser que comece a prejudicar o serviço prestado para os moradores que pagam os seus impostos. Então todo mundo tem que viver bem com dignidade. Em relação às instituições privadas que vêm colaborando remuneradamente ou voluntariamente, elas têm riscos também, porque quando elas misturam o seu público com o público de imigrantes, e nem só de imigrantes bons e honestos vive aí um processo migratório, o que pode acontecer em caso de briga, em caso de quaisquer crimes, a instituição vai responder perante os seus alunos. Então, precisa ajudar os necessitados, os imigrantes, mas com toda a segurança jurídica, tanto para o município quanto para as instituições privadas. E um dos vários homens que foram indiciados em uma operação de contrabando de pessoas que deixou 53 imigrantes mortos em San Antônio se declarou culpado. Diante do juiz, o texano Christian Martinez, de 29 anos, admitiu culpa nas 4 acusações, incluindo homicídio e transporte ilegal de imigrantes. O caso aconteceu em julho deste ano, quando um grupo de indocumentados ficou preso na traseira de um caminhão e morreu por sufocamento. O caso ficou conhecido como o incidente de contrabando humano mais mortal da história aqui dos Estados Unidos. Martinez deve receber a sentença em janeiro. Até lá, ele segue preso e a expectativa é que ele seja condenado à prisão perpétua. E depois do intervalo, a gente mostra que lojas de todo o país estão fechando as portas por causa de roubos e furtos em série. E uma má notícia para quem quer comprar uma casa. Os preços dos imóveis continuam a subir e bateram um recorde pelo 6º mês consecutivo. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Os crimes de roubos e furtos estão aumentando em todo o país e gerando imagens assustadoras e fazendo até as empresas tomarem decisões extremas. Muitas lojas do varejo estão fechando as portas em muitos estados por causa dos prejuízos dos crimes e pela falta de segurança para os funcionários. Nesta semana, uma multidão formada por centenas de jovens invadiu lojas no centro da Filadélfia, roubando e destruindo tudo. A polícia diz que esse tipo de saque coletivo está se tornando comum na região e que por trás dele está um grupo organizado que vende os produtos roubados de alta qualidade na internet. Everybody in this city should be angry. Everybody that goes to these businesses should be angry. O chefe de polícia da cidade diz que 52 pessoas envolvidas nos crimes já foram presas, incluindo 3 menores de idade. Os agentes analisam câmeras de segurança da região para identificar o restante do grupo. Por causa de cenas como essa e de prejuízos infinitos com furtos e roubos, nesta semana a rede Target, uma das maiores de varejo do país, anunciou o fechamento de 9 lojas em vários estados, como Nova York, Washington e Califórnia. A empresa diz que o crime organizado de varejo se tornou uma ameaça à segurança de funcionários e compradores. Does it surprise you, I guess? No. Some of our friends have stolen from you. Além dos roubos organizados, a empresa diz que sofre com o shoplifting.
Este adolescente de Seattle diz que todos os jovens da cidade conhecem alguém que já furtou algo aqui. O professor de negócios Bela Raymond Rajan, da Universidade da Califórnia, diz que as cidades deveriam fazer mais pela segurança e controle da criminalidade. The city can try and take action so that it is more welcoming to these corporates. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Segurança no Varejo, o prejuízo dos furtos e roubos no ano passado ultrapassaram 73 bilhões de dólares. Um salto de aproximadamente 10 bilhões em relação ao ano anterior, e a previsão é de um novo recorde em 2023. Segundo o relatório, 5 cidades do país estão sofrendo mais com o chamado crime organizado de varejo. São elas Los Angeles, Houston, Nova York, Seattle e São Francisco. Agora uma notícia nada animadora para quem planeja comprar uma casa. Os preços dos imóveis aqui nos Estados Unidos continuaram a aumentar em julho. Já é o 6º mês consecutivo de aumento, de acordo com dados do Índice Nacional de Preços de Casas do país. Em julho, o crescimento dos valores foi de 6% com relação ao mês anterior, o que representa o maior recorde de todos os tempos em um período de 30 dias. O baixo estoque de casas no mercado seria um dos motivos para essa inflação dos preços, segundo os especialistas. O outro motivo é a alta taxa de juros no país, que já fez, inclusive, acontecer uma queda nas compras de casas novas. Hoje, a taxa de hipoteca nos Estados Unidos passa de 7%, nível mais alto em mais de 20 anos. E mudando de assunto, a aposentadoria está quase batendo a porta da geração X, as pessoas que nasceram entre as décadas de 60 e 80. Mas tem um problema. Essa geração está sem fundos. A Carla Marinho mostra pra gente que esse grupo quase não poupou dinheiro para o futuro. A geração X representa homens e mulheres que hoje estão entre os 40 e 50 anos. Eles são os próximos da fila para a aposentadoria e representam 1/5 da população dos Estados Unidos. Esse grupo foi o primeiro a entrar no mercado de trabalho após as mudanças dos tradicionais planos de aposentadoria, que antes eram definidos e administrados pelo empregador. A geração do faça você mesmo teve que aprender a poupar e investir e administrar o próprio dinheiro. O Wagner Nolasco não só aprendeu a lição, como também ensina as filhas desde cedo a se preparar para o futuro. Valentina, do you invest in real estate? Yes. Eu comecei a preparar um pouquinho antes para minhas filhas e para mim, né? Eu invisto na área imobiliária, que eu gosto muito de renda recorrente, no qual, assim, quando eu não tiver muita saúde, mais minhas casas vão produzir aluguel, que isso para mim é que chama renda recorrente. Então o que eu fiz? Eu comprei uma casa para cada uma das minhas filhas e elas me ajudam a fazer a gestão dessas casas, monitorando o aluguel, monitorando as despesas, se teve algum gasto adicional, se o inquilino pagou em dia. O que é importante, pessoal? Não só para você que é da geração X, que não está preparado, comece a pensar nos seus filhos. Uma filha minha tem 10 anos, a outra tem 13, cada uma já tem uma propriedade de investimento que começa a gerar esse patrimônio e essa renda recorrente para elas. Mas o Wagner é exceção. Um relatório recente do Instituto Nacional de Segurança de Aposentadoria constatou que a geração X não construiu economias suficientes. Apenas 14% do grupo conseguiu economizar uma média de $40 mil ao longo dos anos. Os especialistas em planejamento financeiro garantem que ainda dá para recuperar o tempo perdido, mesmo que isso represente adiar a tão sonhada aposentadoria. Existem vários mecanismos financeiros que te proporcionam, mesmo que você esteja ali na faixa dos 40, 50 anos, porque, veja bem, nunca é tarde para começar, desde que você comece. Comece com pouco, mas comece, tenha frequência, tenha constância nos seus depósitos em planos indexados. Esse instrumento financeiro que poucas pessoas conhecem aqui nos Estados Unidos se chama Tax Shelter Account, abrigo de taxas, onde você consegue guardar dinheiro para o seu eu do futuro, proteger a sua renda, blindar o seu patrimônio e ainda assim ter um ganho de capital livre de imposto para viver da famosa renda passiva que tantos buscam nos dias de hoje. Depois do intervalo, tem os detalhes de uma nova pesquisa que revela como a Covid longa impacta a população do país. E a gente fala sobre os impactos que a pandemia gera até hoje nas pessoas diagnosticadas ou com suspeitas de câncer.
novo estudo apontou que quase 7% dos adultos e 1% das crianças enfrentaram Covid longa no ano passado nos Estados Unidos. Isso significa que mais de 17 milhões de pessoas sofreram com sintomas prolongados da doença e esse número pode ser ainda maior, já que nem todo mundo procurou ajuda médica. O estudo mais recente foi realizado pelo Centro Nacional de Estatística de Saúde dos Estados Unidos. Segundo os dados levantados pelo departamento nos hospitais do país, cerca de 962 mil crianças e 17,9 milhões de adultos procuraram as emergências por causa de sintomas prolongados da Covid-19. Mas o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, junto com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, estimam que esse número possa ser ainda maior, cerca de 23 milhões de pessoas. Entre os motivos está o fato de que muitos moradores do país não têm seguro-saúde ou não identificaram os sintomas como sendo da doença. O estudo apontou que a Covid longa foi mais provável em mulheres e em latinos, com idade entre 35 e 49 anos. As autoridades voltaram a destacar a importância do reforço contra a doença antes do inverno começar. Uma pesquisa recente revelou que apenas 1 em cada 4 moradores do país pretende se vacinar contra a Covid-19. Médicos dos Estados Unidos denunciam que estão enfrentando um acúmulo sem precedentes de pacientes com câncer ou pessoas que precisam urgentemente de exames para detectar a doença. E o motivo para isso é uma espécie de ressaca da pandemia de Covid-19. Nos Estados Unidos, quase 10 milhões de pessoas deixaram de fazer os exames de mapeamento e acompanhamento de câncer durante a pandemia, o que, segundo uma pesquisa do CDC, reduziu drasticamente o número de diagnósticos de 6 tipos de câncer: colo retal, mama, pulmão, pâncreas, próstata e tireoide. Agora, os médicos de todo o país estão alertando a população para marcar consultas e fazer os exames de rotina. Os especialistas chamam a atenção para uma forte onda de descobertas da doença que tem provocado um sobrecarregamento do sistema de saúde, atrasando inclusive as cirurgias de câncer. Mudando de assunto, a partir da semana que vem, 44 milhões de pessoas vão começar a pagar as dívidas dos empréstimos estudantis nos Estados Unidos. E o Escritório de Proteção Financeira apontou que pelo menos 1 em cada 5 mutuários vai ter problemas para retomar esses pagamentos. A notícia da retomada dos pagamentos dos empréstimos estudantis pegou muita gente despreparada. A volta da cobrança em outubro acontece depois de 3 anos de suspensão. Em 2020, o governo Biden tinha paralisado os pagamentos para ajudar a população durante o período de pandemia. A retomada das parcelas veio justamente no período em que o país vive uma crise econômica com inflação alta e salários defasados. A especialista em finanças pessoais, Julie Almatavera, disse que essa cobrança vai engrossar a lista mensal de contas de 44 milhões de pessoas. Ela afirma ainda que muitos não vão conseguir arcar com os custos e completa: eles vão ter uma sensação mista de sentimentos. Uma pesquisa apontou que 1/4 das pessoas com dívidas estudantis se arrependeu de ter pego o empréstimo financeiro. É o caso de Angela Bolt, que alega não saber como vai pagar os valores que chamou de astronômicos. The numbers are so unreal and astronomical that I can't even fathom making a payment. Segundo dados do Departamento de Educação, a média de empréstimos devido pelos mutuários é de $37 mil, com parcelas mensais que giram em torno de $300. A dica da especialista em finanças pessoais é colocar as contas em ordem e ver quais custos mensais você pode cortar ou reduzir para adicionar o novo pagamento. Plan that will make sure that your payment doesn't exceed a certain percentage of what you're making. E atenção, a prestigiada Universidade de Princeton está oferecendo ajuda para os estudantes de famílias de baixa e média renda. Estarão aptos para esse programa os alunos que têm renda familiar até $100 mil por ano. Mas estudantes com renda familiar superior a $100 mil também poderão receber auxílio da universidade. Hoje, para estudar em Princeton, é preciso desembolsar, gente, em média, $83 mil por ano. Essa não é a primeira vez que Princeton faz esse movimento de ajuda aos estudantes para ter um alívio nas contas. Em 2001, ela se tornou a primeira universidade aqui do país a garantir que os estudantes não façam empréstimos para poder estudar lá.
Depois do intervalo, a gente mostra que estudantes brasileiros venceram um concurso de inteligência artificial no estado da Califórnia. E como amanhã é dia do café, a gente fala sobre essa bebida tão amada dos brasileiros. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Já voltamos e com uma notícia curiosa, uma escola de Minnesota foi nomeada uma das mais saudáveis dos Estados Unidos. E sabe por quê? Porque além de focar no ensino básico, ler e escrever, o Centro Estudantil também ensina outra coisa, hábitos saudáveis que cuidam da saúde física, mental e emocional. O sorriso no rosto das crianças já diz tudo. Em Pine Island Elementary, os estudantes são felizes e alegres. E o motivo para tudo isso é simples. Atividades para o corpo, para a mente e para o emocional também. Antes das aulas começarem, eles fazem aquecimentos e brincadeiras. O resultado é visível no rendimento escolar mensal. Claro que isso rendeu à escola o título de uma das mais saudáveis dos Estados Unidos. Eles foram apontados pelos hábitos que incluem educação com atividades físicas e o fortalecimento da aprendizagem socioemocional e mental dos alunos. Outras 3 escolas de Minnesota também entraram para essa lista, que no total apontou 781 colégios do país como destaque do ano de 2023-2024. Bom, e já que a gente está falando de estudantes, olha só que orgulho para a nossa comunidade. 3 alunos brasileiros participaram de um concurso internacional de inteligência artificial na Califórnia. E eles desbancaram 26 equipes concorrentes de vários lugares do mundo com um programa que ajuda pessoas que têm problemas motores e de fala. Quem acompanhou essa história para a gente foi a Eloá Orazen. O pódio foi verde e amarelo. 13 estudantes brasileiros conquistaram o primeiro lugar no concurso de inteligência artificial promovido por uma grande empresa de tecnologia. O trio venceu a disputa internacional com um programa chamado Rastreamento Ocular para a comunicação de pacientes com esclerose lateral amiotrófica. A tecnologia rastreia os movimentos oculares dos usuários, permitindo a seleção de letras, números e possibilitando a comunicação de pessoas com limitação motora. De acordo com os envolvidos, essa seria uma alternativa rápida e pouco custosa para quem lida com dificuldades motora e de fala. O projeto superou os 2 concorrentes. A equipe indiana, que levou a medalha de prata, apresentou um programa de inteligência artificial para combater a desigualdade de gênero e promover o interesse em matemática, ciência e engenharia no país, além de apoiar o empoderamento feminino. Já o terceiro lugar ficou com um grupo de estudantes da China, que desenvolveu um aplicativo para linguagens de sinais, com o objetivo de avaliar a proficiência das pessoas na modalidade e fornecer feedback sobre seu desempenho. Com a conquista, o trio brasileiro pretende aperfeiçoar ainda mais o projeto. Futuramente, nós pretendemos adicionar as imagens e o teclado em um aplicativo só e, por meio da inteligência artificial, fazer com que ela aprenda os gostos do indivíduo e recomende frases pré-programadas especificamente para quem está utilizando, facilitando assim o projeto de digitação. Hora da nossa meteorologia, vamos ver como é que vai estar o clima amanhã, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa? Olha só, Boston chuvoso aí, bastante chuva ao longo do dia, mínima de 55. A mesma coisa em Nova York, não passa de 63 a máxima. Norfolk também com bastante chuva. Atlanta a gente já vê um tempo encoberto, mínima de 61, máxima de 84. Na Flórida chove toda a região aí, Miami, Jacksonville e Tampa, máxima não passa de 88 nessa região. Houston, chuva também, mínima de 74, mas só aparece um pouco ao longo do dia, Evelyn. Em San Antônio a chuva dá uma trégua, a máxima fica em 97. Em El Paso, volta a ter trovoadas ao longo dessa sexta-feira com mínima de 68. Em Albuquerque, no Novo México, sol entre nuvens nessa previsão. E em Phoenix, no Arizona, muito sol, gente. Máxima de 3 dígitos, vai estar quente nessa sexta, 102 de máxima. Esse calorão também continua em Las Vegas, com o sol brilhando ao longo de toda a sexta-feira, máxima de 95 e mínima de 65. E agora a gente fala de uma coisa que é quase unânime entre os brasileiros, não importa onde morem, o cafezinho. Pois é, olha, para muita gente, uma xícara de café é até mais valiosa do que um copo de água. E amanhã é o Dia Nacional dessa bebida aqui nos Estados Unidos.
Seja pelo aroma, pelo gosto ou pelo boost de energia que ele nos proporciona, muitos de nós não conseguem começar o dia sem um cafezinho. Para os brasileiros, beber o café é até um ritual que não falha mesmo em dias de calorão. Para mim, café não é uma bebida, o café. Café é um modo de vida, no final das contas, né? E para mim o café tem umas particularidades. Primeiro que eu não consigo falar se eu não tomei pelo menos até aqui assim, de manhã um café. Então as pessoas já sabem que só vou ouvir minha voz se o café estiver pelo menos por aqui, né? E a outra coisa é que o café parece uma instituição brasileira e a gente levou isso bem a sério no Brasil, mas eu acho que é a bebida com a qual as pessoas mais estão de acordo no mundo, independente do partido, da crença, da geografia. Então, eu acho que o café tem que ter um papel especial na vida da gente e tem que ter um papel especial no mundo, porque ele merece. Sem café não tem vida, não tem invenção, não tem criatividade. E se tem um dia ideal para celebrar a nossa bebida favorita, é amanhã. Essa sexta-feira é o Dia Nacional do Café aqui nos Estados Unidos. E olha, esse pequeno grão tem história para contar. Segundo a lenda, foi um pastor de cabras africano da Etiópia quem descobriu pela primeira vez que o grão do café poderia ser consumido. Isso lá pelos anos 500. Ele notou que os animais ficavam mais elétricos ao comer os pés. Aí ele tentou também e ficou acelerado. Na época, monges locais aprenderam a assar os grãos e colocá-los na água quente. Claro que a bebida rapidamente se tornou viciante, se espalhou pelo Oriente Médio e a Europa difundiu o consumo no Mundo Novo. Hoje, o café é uma das bebidas mais consumidas do mundo e o Brasil produz mais café do que qualquer outro país, seguido de perto pela Colômbia. E atenção! Amanhã, em honra ao dia dessa bebida, muitos cafés locais e cadeias nacionais estarão oferecendo descontos especiais e até alguns brindes para os clientes. Eu sou uma grande apaixonada por café, sempre gostei. Eu cresci com isso na minha família, a gente sempre teve o horário do café da tarde, onde todo mundo sentava na mesa para tomar aquele café junto, sempre foi muito importante para o nosso vínculo familiar estar ali naquele momento junto, então eu cresci com isso. Café me remete muito à família. Eu amo o aroma, eu amo o cheirinho de café quando ele está ficando pronto. E um dos meus grandes hobbies aqui em LA é ir em cafés diferentes, lugares diferentes, onde eu possa provar um cafezinho diferente. É um dos meus grandes prazeres da vida. Eu amo café e vou ser uma apaixonada por café para sempre. Somos time Ailton e Renata e já estamos preparadas. Já vamos tomar o nosso cafezinho, porque foi só falar de café, né, Evelyn? Não, e vendo a imagem aqui, eu já tô sentindo o cheiro, assim, eu sou louca por café, a Ruth também, a gente toma um cafezinho aqui na redação toda vez. Não tem como, Temos gente. nossas canecas personalizadas de Record TV Américas pra isso, entendeu? Não tem como. Bom, gente, então um cafezinho pra vocês aí, né? Todo mundo tomando um cafezinho amanhã, celebrando esse Dia Nacional do Café. Com café brasileiro, por favor. Por gentileza, né, gente? Por favor, que é o melhor. Vamos combinar que não tem sabor igual do cafezinho brasileiro. Não tem. Chafé americano não dá pra gente, né, pessoal? Muito fraquinho. Tão com nada. É isso aí. Bom, o Jornal Américas no ar, então, encerra agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, pessoal. Pega agora aí a sua canequinha de café, que nem a nossa aqui também, do outro lado aqui, Reis. Exatamente para quê? Para ver agora mais um episódio dessa temporada incrível que tá no ar. Uma boa noite para vocês e bom cafezinho. Bom café.